Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Freire e esse é o Leituras do Paulo. 2020 foi um ano demasiadamente longo em que, infelizmente, tivemos que passar por uma situação muito complicada, como todos sabemos, né? Essa pandemia matando um monte de gente e trancafiando outros tantos em casa, mas a espera da vacina está aí e realmente esperamos que em breve a situação melhore um pouco. Mas por ser um ano em que, apesar de mudanças, de vir para casa da minha mãe e tal, eu acho que eu soube aproveitá-lo assim no sentido de me aproximar mais ou retomar uma aproximação da literatura. Inclusive foi o que me levou a criar um canal onde eu pudesse trazer questões não só de filosofia, mas de política e principalmente de literatura. Por meio desse canal eu pude trazer algumas coisas. Eu não trouxe resenhas de todas as leituras que eu fiz no ano, inclusive porque quando eu criei o canal eu já tinha lido bastante coisa esse ano e, e às vezes também não dá vontade de fazer resenha nem nada do tipo, porque eu, por exemplo, li muitos livros que já são bem famosos, que são clássicos e tal, que tem milhões de resenhas muito boas por aí que não valia a pena. Eu trouxe, eu acho que duas resenhas muito pontuais, assim, três, na verdade, duas mais incisivas, um pouquinho mais longas, de 30 minutos, que foi do Drácula de Bram Stoker e Capitães da Areia, que foi um livro que eu li duas vezes e enfim, vai estar aqui na minha lista. Mas, e além desses, eu trouxe um pouquinho dos comentários a respeito de O Pintor Debaixo dos Lava-Louças, do Afonso Cruz, que foi uma grande surpresa, uma grata surpresa nesse ano. E já posso dizer que foi o meu livro favorito. Eu ainda estou lendo dois livros que eu quero terminar até o fim do ano, mas eu acho que não vão nem de longe me tocar como o livro do Afonso Cruz, O Pintor Debaixo do Lava-Louças, me tocou. Eu estou lendo atualmente As Intermitências da Morte, que eu passei da metade agora. Eu acho que eu termino até dia 30, mais ou menos, ou antes. E comecei a ler Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Primeira leitura dele e comecei logo pelo... talvez eu acho que é o livro mais famoso dele. Se não o mais famoso, é o que mais vendeu. Assim, não é o mais comentado, mas é o que mais vendeu dele de todos os tempos. E tô gostando também, mas posso comentar depois. Esse vídeo eu vim trazer algumas leituras assim que me tocaram de maneira especial, de modo que valem a pena entrar na lista das melhores leituras do ano. Eu vou começar falando não de uma leitura específica, mas da autora, que foi Margaret Atwood, que eu li O Conto da Aia, que eu acho que é o livro mais conhecido dela, que me foi uma leitura muito boa. Eu já tinha assistido a primeira temporada da série, que basicamente vai retratar o que foi dito aqui no livro. Né? A segunda temporada já é uma outra coisa, mas a primeira dá conta do livro. Só que o livro é uma experiência muito boa de você ver a história sendo narrada em primeira pessoa, de você ter esse contato direto com essa especulação que a Margaret Atwood coloca. E vale mencionar que, em termos literários, assim, talvez o que mais me interessou nele não foi só a construção que a autora faz, toda a imaginação que ela tem a respeito desse estado distópico, dessa sociedade repressiva e pautada em preceitos religiosos, mas o trato dela com a língua, com a linguagem, como que ela consegue trazer passagens assim interessantíssimas
que vão lidar com a língua. Inclusive eu fiz algumas anotações, né? Eu uso esses cartõezinhos e tal. E aí tem aqui para eu voltar depois e retomar para uma releitura. É um livro que eu quero reler já, assim, talvez ano que vem ou depois. Mas eu trouxe a autora para mencionar, e não só o livro especificamente, porque eu também li dela Vulgo Grace, que também ganhou adaptação em minissérie, no caso, pela Netflix, e que aqui talvez seja menos conhecida do que o Conto da Aia, mas aqui vai tratar de um caso que ocorreu no século XIX no Canadá, de uma moça de 16 anos que foi acusada de cúmplice de assassinato e foi condenada à forca. E depois o advogado e algumas pessoas que desacreditavam dessa monstruosidade pintada a respeito dela, apesar de difícil o caso, conseguiram reverter a pena dela anteriormente sendo pena de morte, conseguiram reverter para que fosse prisão perpétua. E a gente vai acompanhar ela narrando como que isso aconteceu com ela, né? E aqui a Margaret Atwood fez um estudo muito aprofundado, como ela vai nos contar lá no final do livro, e que é também perceptível assim no desenvolvimento da história, de como essa história é truncada, é complicada. Tem passagens que são realmente difíceis de ler. Eu demorei pra caramba, eu acho que eu demorei mais de um mês para ler esse livro. E isso me fez gostar muito da autora. Todo o processo, toda a elaboração, toda a arquitetura que ela fez para falar dessa obra. Eu achei, enfim, que me tocou muito. Assim, tanto que eu escrevi um texto sobre. Eu não publiquei, foi uma coisa mais pessoal, assim, para eu retomar depois nas leituras. Mas me fez refletir sobre muita coisa. É uma obra que me tocou. Então, como uma das melhores leituras assim do ano. Apesar de ter algumas coisas que realmente frustram um pouco assim do meio para o final do livro, mas que não destroem em nada, não é demérito da autora, não. É justamente o contrário. Outra leitura que aí eu já acabei citando, na verdade, foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado, que, enfim, é um dos livros favoritos já da vida. Eu li 2 vezes esse ano, achei sensacional, achei que retrata várias questões, apesar, e aí eu posso deixar aqui em cima o meu vídeo sobre, né, apesar de todos os problemas que ele tem, mas ele suscita muitas questões importantes ainda hoje. E no meu vídeo eu falei bastante sobre ele. Então eu recomendo que só assista quem já leu o livro, porque eu falo muito, muito mesmo a respeito dele. Outra obra que me agradou muito a leitura, que foi uma grata surpresa também, foi Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que eu já ouvia falar desse livro desde a época do colégio, que os professores recomendavam. O meu professor de língua portuguesa recomendava muito, principalmente eu acho que no 3º ano do ensino médio, e que aqui o Mia Couto vai trazer uma construção um tanto mágica, mas que também tem seus traços de realismo, sobre um ocorrido no país de origem dele, que é Moçambique, nos anos 90, por aí, que foi uma guerra civil. E a gente vai acompanhar 2 perspectivas muito, muito fortes assim, no que diz respeito a esse ocorrido, né? Uma é a história principal, em que a gente tem um caráter mais real, assim, de como a guerra é violenta, de como ela pode destruir as pessoas, destroçar as pessoas, e não só as pessoas, mas aquela terra de maneira geral.
eu acho que o título é impactante também nesse sentido, de ser uma terra sonâmbula. É uma terra, em certa medida, de mortos-vivos. E eu escrevi um textinho sobre, eu posso deixar aqui na descrição. Eu escrevi lá no meu blog. Eu vou deixar aí linkado para quem quiser ler, quem tiver interesse. Foi uma das obras que eu mais gostei. E por último, mas não menos importante, vem a minha obra favorita. Essa eu li digital. Foi O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, do Afonso Cruz, que foi assim uma coisa sensacional. O Afonso Cruz, ele conta depois, no finalzinho, né, nas últimas páginas, que a certa altura o avô e a avó dele receberam na casa deles um pintor chamado, e aqui ele dá um nome fictício, ele não usa o nome real do pintor, ele cita depois, mas na história é chamado de Joseph Soares, que enfim, passou uns perrengues assim, teve uma história de vida muito complicada, e aí o personagem em si é muito divertido, assim, da gente ver o drama dele na vida, de como ele foi impossível em algumas atitudes, mas a gente acompanha a infância dele, é quase um romance de formação, digamos assim, apesar de ser bem curto. A gente acompanha a infância do Joseph Soares e vê as relações dele assim com tudo que estava acontecendo à volta dele, com os pais, com o mordomo, com um amigo dele que vivia ali, e vai ter uma relação muito forte dele com esse amigo que vai gerar uma ação estranha dele no futuro, e também uma menina que ele gostava e tal, que vai ter a ver com a relação com esse amigo e tal. E desde pequeno a gente vê que ele é um personagem curioso, ele começa a escrever, na verdade ele desenha, né? Ele é um pintor, ele desenha tal, um livro que é o livro dos olhos abertos, onde ele só pinta olhos abertos, ele só desenha olhos abertos, e um outro livro que vai ser o livro dos olhos fechados, onde ele só desenha olhos fechados, e um outro que vai ser, enfim, ele vai fazendo essas graças assim, e a gente acompanha a trajetória dele, como que ele acabou tendo que sair dali daquele lugar e viajar para outros, e a gente acompanha as pessoas que ele vai conhecendo, as coisas, as circunstâncias que vão acontecendo com ele ao longo disso, até chegar no momento da história em que a gente entende o título e entende por que ele é o pintor debaixo do lava-loiças. É bem divertido, assim, apesar do clima da história ser pesado, ser contexto de guerra e tal. Foi um livro que impactou muito. Tem um vídeo dele também, eu posso deixar em cima linkado para vocês assistirem. Eu mencionei brevemente as primeiras impressões que eu tive assim ao terminar de ler a obra. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos esses livros que eu citei aí eu super indico, mais do que indico. Alguns eu acho que tem aqui resenha e tal, comentários de leituras. E é isso então, né? Bom fim de ano para todos, que a gente tenha um 2021 bem melhor, com vacina e tudo. Então é isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. E até mais. Até a próxima.